Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento Quero Publicar, a sua empresa no comércio eletrônico. Amplie seus horizontes com o seu negócio na primeira página do Google. Unicom, o shopping da saúde. Mais de 1.000 itens em materiais hospitalares e uma linha completa para pacientes diabéticos em 3 endereços em Goiânia. Saudações a todos os nossos amigos aqui da TV Brasil, de Norte a Sul. Estamos ao vivo e, como diz meu amigo Galvão Bueno, e em definitivo aqui no programa Fala Comigo, hoje trazendo mais uma sequência para vocês do nosso especial Gastronomia, que estamos fazendo já há alguns meses, mostrando os melhores lugares para se comer em Goiânia. E hoje vamos trazer aqui nada mais, nada menos do que um dos melhores restaurantes de comida portuguesa aqui no estado de Goiás inteiro, que é o Obelisque Restaurante Bar, lá do meu amigo Ângelo Manuel. Olha só, pessoal, quem conhece o Obelisque sabe o que eu estou falando. Quem não conhece, vale a pena conhecer. É um restaurante que tem praticamente tudo da comida portuguesa. Vocês vão saber como é que foi a história da criação desse grande estabelecimento aqui no programa Fala Comigo daqui um pouquinho. E também vamos receber aqui no programa a nutricionista Késia Muniz, que vai falar para nós sobre detox. Mas não só isso, vai muito além. Ela vai falar para nós sobre nutrigenômica e como funciona o processo de nutrigenômica, prevenindo doenças através dos alimentos com ela faz um tipo de exame de predisposição genética para alguns tipos de doenças. Então, a Késia Muniz vai falar para nós sobre isso. Hoje eu fiquei muito espantado positivamente com isso. Eu tenho muita curiosidade de entender mais sobre isso. Você também tem? Então aguarde aí. Nós logo estaremos aqui com o Dr. Ângelo Manuel e também com a Késia Muniz do restaurante Obelisque e também do Espaço Detox e Nutrigenômica. Mas antes de falar com eles, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento aos meus amigos lá da Unicom Shopping da Saúde, o Hernan Silva. Grande Hernan, um abraço. Maravilha essa parceria que nós temos. Ali a Unicom está em 3 endereços aqui em Goiânia e realmente é um shopping mesmo, um shopping da saúde. A Unicom, ela fica, para quem não conhece bem, ela fica ali. A primeira unidade fica no setor aeroporto, ali na Avenida L. A segunda unidade fica ali na Avenida, próximo ali a Anhanguera, no setor leste Vila Nova. E também a outra que é na Ricardo Paranhos, que fica ali no setor Marista. É um shopping realmente, a Unicom. Tem material para hospitalares e também produtos para diabético. E uma segunda empresa, que é uma parceira nossa aqui do programa, que é a Casa de Carne Nogueira. Meu amigo Chicão, Edivaldo Nogueira, o grande Edivaldo, que faz ali suas narrações aí de rodeio. Edivaldo, um abraço para você e toda a equipe aí da Casa de Carne Nogueira, que está atendendo o melhor possível a região noroeste, com carnes de excelente qualidade. E realmente, pessoal, eles têm aquela película que coloca em cima da carne, a coisa fica bem interessante. Então vale a pena conhecer a Casa de Carne Nogueira, que fica ali excelência e qualidade em carnes para você aqui em Goiânia, mais especificamente ali na região noroeste. Um abraço, Chicão, e todo mundo aí da Casa de Carne. Bom, estamos aqui com ele então, Ângelo Manuel. Ângelo, foi um prazer receber você aqui. Está sendo um prazer. Muito bom você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por ter nos convidados. Boa tarde a todos. E estamos aí para explicar e contar um pouco de história, contar um pouco da história aí do nosso restaurante. Exatamente. O Obelisque, para quem não conhece, fica ali no setor Coimbra. É um restaurante tradicionalíssimo aqui em Goiânia. Tem quantos anos que tem? No total, vamos 40 anos já. Mais ou menos 40 anos de tradição em comida portuguesa aqui em Goiânia. Então vamos entender um pouco mais sobre o restaurante. É verdade que você nasceu em Portugal mesmo? Português como Antônio Poteiro? Como Antônio Poteiro. Meu Deus. Me trouxeram com 3 anos de idade. Na verdade, foi meus pais que vieram para o Brasil na década de 60 e em função que Portugal era a ditadura do Salazar, ele não tinha recurso, não tinha emprego para todo mundo. Estava feia a coisa lá, né? Você tinha 2 opções. Ou iam para as colônias, que na época ainda existiam, que era Moçambique, Angola, etc., ou vinha para o Brasil. E causou, a gente veio para o Brasil, que o meu pai tinha uns conhecidos aqui, inclusive em Goiânia. Pois é, isso que eu ia perguntar, veio diretamente para Goiânia. Diretamente para Goiânia. Devido ao fato do seu pai ter conhecidos aqui. Exatamente. Dentro da mesma aldeia,
Lá chama-se cidade pequena, chama-se aldeia, né? Um nome meio diferente, mas é aldeia. É aldeia, mas não tem índio, não. Não. E nesse caso, quando você veio para Goiânia, nessa época, quando você chegou aqui, você tinha 3 anos de idade, então que ano foi esse? Foi em 65. Em 65? Meu pai veio antes, um ano antes, em 64, e eu e minha mãe a gente veio em 65. Bem no auge do problema lá que estava tendo lá em Portugal, que era do Salazar, mas em 64, 65 em Goiânia a coisa estava feia também. Entrou a ditadura militar. Exatamente. Inclusive meu pai ficou assustado na época. Fugir de lá aqui também tem problema. Mas e depois andou bem. Inclusive, para quem não lembra da história, em 64, no golpe militar de 64, o governador do estado de Goiás era Mauro Borges, né, filho do Pedro do Vico, e estava lá aquartelado dentro do Palácio das Esmeraldas. Ali os militares em volta ali com canhão, um helicóptero sobrevoando, avião na verdade, né? E aí ele pedindo para ele sair, ele ficando lá em cima não saía de jeito nenhum, até que conseguiu fugir. Exatamente. E foi dado o golpe aqui em Goiás. Quem foi que entrou na época, eu não lembro agora, depois dele. Não lembro. Depois que o Mauro Borges saiu, entrou. A figura que entrou, eu lembrava aqui, mas essa aula eu acho que eu não vou lembrar ela agora, essa não. Aula mas eu não assisti. Foi depois dele. Aí seu pai assustou, né? Não, e foi no dia, ele chegou aqui dia 31 de março, inclusive isso. Meu Deus do céu. Você vê como coincidências, né? No dia 31 de março. 31 de março, chegou no dia que estourou realmente. Exatamente. Eu lembro que algumas pessoas que estavam na época, alguns amigos que eu tenho que presenciaram isso, porque Goiás era tomada de gente. Era Goiás e Rio Grande do Sul, né? Era, exatamente. Os 2 estados que se rebelaram. Que se rebelaram contra a ditadura. E o Rio Grande do Sul, justamente, que era onde nasceu Getúlio Vargas. Bom, nesse caso, quando você veio aqui para Goiânia, quais foram as dificuldades que seu pai relata para vocês que mais tiveram? Não, mas é uma cultura totalmente diferente, né? Eles viviam no interior, como se diz, na roça. E, quer dizer, é um país, mesmo falando a mesma língua, mas tem uma cultura diferente, comidas diferentes, tudo diferente. Então se estranhou muito. Mas foi fazendo essa adaptando, porque não tinha outro jeito. E seu pai trabalhou com o que aqui? Não tinha queimou os navios, né? Exatamente. E seu pai veio trabalhar aqui, ele trabalhou também com na área de restaurante. Restaurante lá também. Em Campinas, né? Esse pessoal que ele conhecia também trabalhava nisso e chamou ele para ser empregado, depois foi sócio, etc. E vem evoluindo de lá para cá. Que maravilha. Nesse caso, quando você chegando aqui em Goiânia, seu pai trabalhando para outras pessoas como funcionário, e aí teve a ideia de montar o próprio negócio. E quando é que foi? Isso foi muito tempo depois? Não, isso foi em 67, ele já tinha um negócio dele junto com a minha mãe e minha tia. Aí você já tinha o quê? 6 anos, 7 anos? 6 anos, 7 anos. Então, aí a partir daí, era um negócio mais da época, não tinha nada a ver com a comida portuguesa, era mais tipo comercial, prato feito, etc. E é na área de Campinas, onde tinha cerealistas, ali hoje é senador Jaime, antigamente era Catalão. Ah, não sabia. Aí vem aquele... Porque, na verdade, Goiânia nasceu em Campinas. Foi Campinas, depois é que veio o centro, veio as outras partes. Né? Exatamente. Né? Não existia Goiânia, existia Campinas, né? E depois é que veio o restante. Então, nessa época da efervescência, do crescimento de Goiânia, vocês estavam lá. Estávamos lá. Aí, nós morávamos já no setor Coimbra, em 76, por um problema também político lá em Angola, que tinha um tio meu. Ele veio para o Brasil também correndo da guerra lá, que entregaram o país lá, e tinha várias facções lá, e tinha guerra civil. Sim, sim. Então esse bar foi passado por um tio meu, e nós montamos um bar pequenininho no setor Coimbra, que depois era o bar do português, não tinha nem nome. Depois virou o Obelix, que agora é o Obelisque. Interessante, né? Olha só, para quem está em casa aí, conhecendo um pouco da história do Obelisque, para quem lembra daquela dupla gaulesa que é Obelix e Asterix, um gordinho, 2 gordinhos na verdade, né, que gostavam de um baixinho e um mais alto, e eles faziam ali, tinha um jogo, teve desenho, teve filme, né, os gauleses, né, e aí contra os franceses. Exatamente, Obelix e Asterix tinha um chapeuzinho com asinha. Aí seu pai resolveu colocar o nome de Obelix. Não, aí meu pai veio a falecer em 89, tinha um bar pequenininho, né, chamava bar de português. Aí teve o meu irmão e minha mãe, o Adolfo e Dona Judite, montaram já mais para comida portuguesa mesmo, bolinho de bacalhau e bacalhau. Isso o nome era? Obelix. Obelix.
o companheiro do Asterix. Do Asterix. Então, em 94, foi montado esse, e vem de lá para cá. Nós tivemos um problema com relação ao nome, que não podia ser usado em área de bebidas e comidas, tivemos que mudar o nome. Aí, para não mudar muito, mudamos o nome de Obelisk. Isso foi a ideia do meu irmão, já faleci também, o Adolfo. Isso em 94. Em 94. Então quer dizer que o surgimento do Obelisk que hoje conhecemos é em 94. 94. Então, fazendo a conta aí rapidamente, nós temos 22 anos. 22 anos desse novo momento agora do Obelisk. Sim. Interessante que agora é comida portuguesa mesmo, né? Só uma observação, o Obelix, quando ainda era, a ideia foi do seu pai. Não, já foi do meu irmão e da minha mãe. A dona Judite e o Adolfo. Um abraço, dona Judite, muito obrigado pelos bolinhos, viu? Maravilhoso. E a dona Judite fala 100% mesmo com sotaque português. Sim, ela nascida lá e veio pra cá, quer dizer, já totalmente... Já você não, já você fala... Não tem nem jeito, com 3 anos de idade. 3 anos de idade, os meninos eram tudo bobo. Hoje não sabe mexer no computador, né, os meninos. Nessa época não existia isso, né? É verdade. Pois é, agora vamos entender um pouco mais agora sobre o Obelisk de 94 para cá, que é o restaurante que todo mundo conhece, todo mundo adora comer lá. E lembrando que agora nós estamos próximos aí à Semana Santa, que é a semana que vem, então aguarde aí que nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui também. Antes de falar dessa questão do Obelisk, o tempo, são mais de 40 anos de tradição, então podemos dizer que dentro da tradição de comida portuguesa em Goiânia, praticamente é o mais tradicional. Se não for mais, é um dos mais, né? Eu acho que é um dos mais. Porque, na verdade, seu pai veio realmente de Portugal, não foi alguém que aprendeu culinária portuguesa, alguém que veio de Portugal e colocou aqui um estabelecimento totalmente, né, voltado para a culinária portuguesa. Mas é a minha mãe, né? Minha mãe é que mantém essa tradição. É a cozinheira mor. Ela que comanda a cozinha. Comanda a cozinha. Vamos ver, então, alguns pratos aqui? Perfeito. Olha só, antes de começar a ver os pratos, eu queria mostrar a fachada. A fachada do Obelisk, à noite, olha que bonito que fica lá, olha só. Aqui nós temos para você conhecer, para quem não conhece o restaurante, é ali, aqui está num fim de tarde, começando o pessoal a chegar, tomar a sua cervejinha. É gostoso demais você tomar uma cerveja com um bolinho de bacalhau, né, pessoal? Então aqui você pode tranquilamente. Aqui é a placa de entrada para as pessoas conhecerem o Obelisk Bar e Restaurante. Essa logomarca, ela desse jeito aqui, desde 94? Não, mudou, foi mudando, né? Foi mudando quando mudou o Asterix, né? O Obelisk. Aí mudou, porque era X aí, né? Era X. E o Obelix carrega uma pedra nas costas. E aqui a gente colocou um bolinho de bacalhau nele, mas tivemos que tirar também. E tem isso guardado como história? Tem guardado. Se eu soubesse, eu pedi você trazer pra gente ver isso. Mas não pode exibir. Pode mais exibir, né? Ô, canseira. Mas vamos lá. Tem uma outra imagem aqui que eu gostaria de pedir, que é a imagem já dentro mesmo do salão, né? Do pessoal comendo. Olha a quantidade de pessoas que estão comendo ali no salão, para quem está em casa aí. Realmente é maravilhoso. O espaço é muito grande, tem um espaço lá no fundo, espaço de fora, espaço intermediário. É maravilhoso, é muita gente. Ali cabe o quê? Quantas pessoas mais ou menos? 200 pessoas. 200 pessoas. Olha só, esse espaço aqui é o mesmo, é o de cá já, né? Já antes da saída do lado de fora. São 2 salões climatizados, né? Exato. E ali é o mesmo espaço, só que já em outro ângulo. E tem ali, eu tirei uma foto também de um espaço externo, eu peguei, na verdade, essa foto de um espaço externo. Tem, se eu não me engano, a próxima imagem, que tem ali a parte de onde fica o pessoal entra, e tem um bistrozinho ali, né? Sim, e tal. Exatamente. Não tem essa próxima imagem? Aberto. Não, né? Então depois a gente vai mostrar. Tem mais uma outra imagem ali. Agora, para poder conhecer, quando o restaurante começou, não era desse tamanho, né? Não. Era pequenininho, um barzinho pequenininho. Aí foi aumentando, sim. Mas no ponto não era aquele. Desse primeiro salão, inclusive, era a residência nossa. Morava ali. Morava ali. Aí depois que foi aumentando, né? aumentando e virou tudo. Virou que tamanho, é muito grande lá. Lá quando você for conhecer, realmente é bem grande. Agora vamos conhecer alguns pratos, né? Eu tenho umas imagens aqui de uns pratos que realmente são de dar água na boca. Esse é o famoso pastel. Esse é o pastel de Belém. Que é o de origem portuguesa. De origem portuguesa, é similar, né? É muito gostoso. Eu acho que é melhor que o de Portugal. Sério? Veio para conferir. Olha só.
Esse pastel aqui, muita gente que não conhece acha que acha uma empada, né? É Formato. semelhante ao formato da empada. Mas é o pastelzinho de Belém, Isso, que é de origem sobremesa, portuguesa. sobremesa, bem claro, pastel, mas é sobremesa. Ele não é É prato doce, principal, é doce. não é doce, tá? Maravilha. Mas que imagem, hein? O próximo aqui é o famoso bolinho de bacalhau. Esse é o bolinho de bacalhau. Esse bolinho eu tive a oportunidade de comer. Eu fui lá no restaurante no meio de semana passado e conheci esse bolinho de bacalhau. Com molho agridoce que tem ali, né? É o molho tártaro, né? É maravilhoso. Você come por fora, crocante. E por dentro você vê que ele é macio realmente. Então é um bolinho que vale a pena conhecer. A propósito, essa receita fazia-se para casa. Minha mãe fazia para casa para nós comermos, que fazia em Portugal e nós comíamos em casa. Então isso aqui é o real, é a verdade do jeito que nasceu. Do jeito que é em Portugal mesmo. Em Portugal, do jeito que era dentro de casa. Olha só, então você vai comer uma comida realmente familiar, artesanal. Né? Artesanal. Não, mas é uma delícia esse bolinho de bacalhau. Eu conheço muitos bolinhos, já comi em alguns outros lugares, mas nenhum se comparou a esse. Você põe o limãozinho por cima, não tem preço. Bom azeite. Ah, deixa pra lá. Olha só, ali é o prato ali, né, com o molho. Servido. Exatamente como ele é servido, realmente é muito delicioso. E bem quentinho mesmo. Você tomar com a cerveja, pra quem gosta aí, deve estar salivando aí já. E esse aqui? É o bacalhau grelhado. Esse é o bacalhau, a gente dessalga ele e vai direto pra grelha. Ele é in natura, não se faz nada com ele, só tira o sal. Aí depois a gente assa, aí acompanha batatas ao murro, acompanha alho frito no azeite, com isso daí. Uma delícia também, com a cerveja e um bom vinho, é espetacular. Nós vamos falar de vinho agora, porque o Ângelo entende sobre vinho. Então, daqui um pouquinho nós vamos falar sobre isso, vocês vão saber aqui o conhecimento que ele tem. Próxima imagem. Essa aí é a sardinha portuguesa. Sardinha portuguesa. É um prato também, hoje está muito em evidência, por causa do ômega que tem a sardinha. E é rico, ótimo, né? Ótimo. Aqui é congelada, em Portugal tem na época, em maio, final de maio, ela é fresca, uma delícia. Tive lá 1 ano e meio atrás, peguei ela fresca. Meu Deus. Uma delícia. Por isso que as baleias, os tubarões, as focas, os golfinhos gostam. Vai, sim, né? E se mostra para poder comer a sardinha portuguesa. A próxima aqui seria... É o mesmo bacalhau grelhado. De outro ângulo, né? É, de outro ângulo. É o bacalhau grelhado, que delícia. E esse aqui? Esse é o carré. Esse é feito a costela do cabrito, né? Do carneiro. A costela do carneiro. Aí ela é assada aqui embaixo, que preparo que esse aí é um purê. Ou vem purê, ou vem batata cozida. É bem explicar, porque ele fica marinando no tempero português, que é com vinho. Ah, é? É diferencial, Então deve ficar bem macio. Fica macio e saborosíssimo. Nossa. E assado. Ainda bem que nós estamos próximo da hora do almoço, que acabou há pouco tempo, senão a vontade seria muito maior. Mas está perto da hora do lanche. E essa daqui é a famosa pera bêbada. Conhece pera bêbada? Então você vai conhecer hoje. Ela é cozida no vinho do Porto. Nossa. Por isso que pega esse nome. Mas, assim, na hora que depois da cozida, ela perde totalmente o álcool. Sério? Isso. E aí ela fica doce, bem adocicada, e aí vem acompanhando com sorvetes e etc. Meu Deus, olha só, a pera bêbada, para quem tiver vontade de conhecer, ela é uma sobremesa maravilhosa e logo após um prato, como por exemplo o bacalhau, você vai poder conhecer. Se você não conhecia, vale a pena, viu, pessoal? Vale a pena mesmo, delícia. Delícia, delícia. E para poder eu conhecer um pouco mais sobre isso, a pessoa responsável pela cozinha, que cria todos esses pratos, é a dona Judite. É a dona Judite, a minha mãe, ela que é a chefe. É a chefe. Eu não gosto muito dessa palavra chefe, mas é a cozinheira mesmo. É a que comanda. Comanda. Hoje, já com 73 anos, ainda olha, ainda fiscaliza, não faz mais, mas... Tudo sai a moda dela. Isso, a moda dela, o olhar dela, participa aí algumas compras, etc. E interessante é que eu fui lá e ela estava lá realmente trabalhando mesmo, 73 anos de idade, uma guerreira. Parabéns, dona Judite, e foi um prazer ter conhecido a senhora aqui lá no seu estabelecimento, logicamente, e tê-la aqui no programa. Eu tenho aqui uma outra observação, que é em relação a que o nosso trabalho não acontece, o programa e qualquer empresa, sem a equipe, né?
nós temos uma equipe que trabalha junto conosco aqui. Nós temos aqui o nosso amigo Galvão, o Eduardo, a Sueli, que fazem toda a diferença para que o programa possa ir ao ar da maneira mais profissional possível. E automaticamente a empresa também, o Obelisco, é a mesma coisa. Mesma coisa. Vamos conhecer um pedacinho da sua equipe, até porque se colocar Perfeito. todo mundo teria que ser bastante gente, né? Não Tem espaço. Como... E esse aqui é o meu amigo Esse é o Evangelista. É o Bispo. nosso gerente de atendimento e sua equipe de garçons. Esse pessoal aqui, muito educado, pessoal, realmente trabalham. Parabéns a toda essa equipe. Eles estão representando todo o restante da equipe do Obelisco, porque é muito maior. E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu fui muito bem atendido e realmente estão bem treinados. Pessoal de primeira linha, né? Nossos colaboradores. E vamos que vamos. Muito tempo que eles estão aí com você, né? Tem alguns aí já de vários anos. De vários anos aí. Tem uma outra imagem aqui. O que é essa máquina aqui? Hoje é um procedimento de pedidos. Você pede para o garçom e ele vai nesse touch e já pede, já sai na cozinha, sai na copa o pedido que você fez. Vocês estão ficando chique, hein? A realidade a gente hoje tem que agilizar. Para ficar mais rápido, para que seu pedido não demore para chegar até a mesa. Exatamente. Como é que está sendo a questão dos vinhos? Até porque Goiânia tem uma deficiência muito grande de pessoas que entendem de vinho, né? E parece que nosso amigo aqui, nosso amigo Ângelo, entende de vinhos. Como é que é isso, Ângelo? Eu conheço alguns, né? E sobre eles eu dou meus palpites, dou minhas sugestões. Principalmente na área de vinhos portugueses. Harmonização com bacalhau, com outros pratos, com carne vermelha, etc. Só um exemplo, um vinho para o bacalhau. O vinho para o bacalhau, geralmente tem que ser um branco ou verde, que é peixe. Peixe tem que ser branco ou verde. Mesmo porque aqui se usa muito tinto, tomar tinto. Sim, mas é cultural. Né? Entendi. Então ele é o que seria ideal era um verde ou um branco. Uma sugestão de algum vinho branco? Nós temos Casal Garcia, o verde nós temos Paulo Laureano, temos o Bojador. Todos eles têm lá, nós encontramos lá no Obelisco. Então, se você quiser conhecer vinhos de qualidade, quiser saber, ter uma orientação, é só procurar o nosso amigo Ângelo, que ele vai estar à disposição para passar algumas informações para você. Perfeito. E também vinho tinto, carne vermelha, é isso? Carne vermelha. Mais especificamente para isso. Especificamente. Mas a nossa cultura aqui, que a gente vê, o pessoal usa muito como bacalhau. Gosta de usar. Gosta de usar. Isso. Aí vai uma questão mesmo de pessoal, uma questão de cada um. Exatamente. Uma outra questão que eu acho interessante, é importante a gente falar também, em relação a essa tradição e tudo mais, para quem está em casa e não conhece ainda, como é que é a questão do horário de funcionamento? Nosso horário de funcionamento é da terça a sexta, a partir das 17 horas, vai até meia-noite. De terça a sexta? De terça a sexta. Segunda-feira é fechado. No sábado funciona do meio-dia à meia-noite e no domingo para o almoço do meio-dia às 16 horas. Então, quer dizer que na sexta, no sábado e no domingo também temos almoço. Não, menos na sexta. Menos na sexta, só sábado e domingo. Quando tem feriado durante a semana, eu abro o dia inteiro também, vai de meio-dia à meia-noite. E nesse caso, como é que vai funcionar na Semana Santa? Semana Santa é aberto, normal até quinta-feira, das 17 à meia-noite, e na sexta-feira para o almoço. Vai ser do meio-dia às 17 horas. Estamos abertos na Sexta-feira Santa. E no sábado, do meio-dia à meia-noite, normal. Então, Sexta-feira Santa não vai funcionar à noite? Não vai funcionar à noite, só de dia. Só de dia. E no sábado? O dia inteiro. Tanto na hora do almoço quanto na hora da janta. E no não domingo? Fecha, vai direto. Vai diretão. Isso. E no domingo? Domingo para o almoço, do meio-dia às 16 horas. Do meio-dia às 16 horas. Então, se você que estiver querendo levar a família para nessa Semana Santa comer um bacalhau, bolinho de bacalhau, você que guarda essa tradição, né, tão bonita que é a tradição da Semana Santa, pode tranquilamente ir lá no Obelisco e poder saborear o melhor da comida portuguesa e dos peixes, e acompanhando com vinho, porque vinho pode, não pode? Vinho pode. Não tem problema nenhum, ideal. A Semana Santa é o ideal para isso. Eu queria pegar aqui o endereço, até porque tem muita gente que já deve estar aí querendo saber onde que fica o Obelisco. O endereço de lá é rua? Lá é a rua 245, número 344, setor Coimbra. Ela é uma esquina. Então essa rua 245, ela faz esquina com a Santa Gertrudes. Tá?
Então, é paralela a 250 no setor Coimbra. E nesse caso, tem aqui o telefone que é o 3087-5052, para que você possa saber melhor os horários, saber melhor também como é que está a questão, os dias, que dia que abre, que hora, como é que funciona, como é que está funcionando durante o começo da semana. E o interessante é que eu queria também divulgar aqui o seu Facebook, que é Obelisque Restaurante Bar. Você colocou isso no Facebook, você já vai ver. Tem uma gama de fotos, algumas imagens que foi feito, pessoas que fizeram check-in falando, olha, que maravilha, comi aqui. Eu acompanhei lá antes de trazer o Ângelo aqui, nós demos uma olhada, tem muita coisa interessante e realmente eu fico tranquilo de dizer o seguinte, o programa Fala Comigo, ele tem feito uma série de reportagens aqui sobre gastronomia e a gente faz uma ação nesse sentido. Uma das reportagens que eu mais queria trazer era de comida portuguesa, porque a comida portuguesa ela lembra muito a comida brasileira, tem muita coisa parecida, então eu procurei, olha, eu quero saber qual é de Goiânia, ou melhor, um dos melhores lugares para se comer comida portuguesa, que tenha portugueses no local. Então, me foi indicado e eu liguei aqui para o Ângelo, na hora nós já fizemos essa parceria, e aqui está aqui para vocês o Obelisque Restaurante Bar. Fico tranquilo de dizer para vocês que é um dos melhores restaurantes de comida portuguesa de Goiânia, se não do estado de Goiás inteiro, e você não perde nada em conhecê-lo. Você tem um minutinho para fazer suas considerações finais. Bom, estamos lá, temos a comida portuguesa, relação ao bacalhau, temos caldos, espetos, temos um preço justo, tá? É bem servido, então estamos esperando vocês lá. Aceitamos encomendas agora para a Semana Santa. Que maravilha. E se não atender esse telefone, tem o outro, é o 3291-5051. 3291-5051. E muito obrigado, agradeço. Nós que agradecemos aqui a participação e parabéns realmente pelo seu restaurante. O Obelisque é um ponto para você conhecer em Goiânia, se você não conhecia até então. No próximo bloco nós vamos trazer aqui a nutricionista Kézia Muniz. Você conhece a nutrigenômica e você sabe o que significa isso? Você conhece detox? Então no próximo bloco você vai saber coisas fantásticas que nós vamos trazer para vocês sobre esse grande tema que é a nutrigenômica. Um abraço a todos e até daqui a alguns minutos. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento Quero Publicar, a sua empresa no comércio eletrônico. Amplie seus horizontes com o seu negócio na primeira página do Google. Unicom, o shopping da saúde. Mais de 1.000 itens em materiais hospitalares e uma linha completa para pacientes diabéticos em 3 endereços em Goiânia. Nada melhor do que o conforto da casa da gente. Mas para isso, ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada. Nessas horas, conto com um parceiro indispensável, os Sacos Bom Lixo. A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos para lixo. Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional. E são muito resistentes. Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados. Os Bom Lixo. Seu lixo no lugar certo. Há 8 anos, o Grupo Odontologia Rio Verde tem oferecido soluções completas e de alta qualidade em saúde bucal. Os principais diferenciais da clínica é o profundo conhecimento sobre a saúde odontológica, a busca por atualizações e investimentos em novas tecnologias. Outro ponto importante para o sucesso do grupo são os profissionais. A equipe é especializada em todos os tipos de tratamentos odontológicos, desde simples procedimentos preventivos até tratamentos mais complexos, envolvendo ortodontia, periodontia e implantodontia. Por essa razão, é uma excelente opção em assistência odontológica na região. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do programa Fala Comigo. Quem quiser participar ao vivo é pelo 9808-2031, que é o nosso WhatsApp. Nós estamos aqui já com algumas participações. Mas olha só, tem gente aqui falando já do programa anterior. Sacanagem, hein, Antônio? Fiquei com fome com esses pratos do Obelisque. Obrigado, Marco Antônio. Um abraço para você, meu amigo. E realmente é de dar água na boca mesmo. Agora eu quero fazer uma observação para vocês. Eu estou trazendo aqui nessa próxima etapa aqui a Kézia Muniz, mas antes eu quero dar um recado para vocês aqui da União Centro Automotivo, lá do meu amigo Wellington. Olha só, pessoal, para quem está em Goiânia,
que quer conhecer, que quer levar o seu carro, que mora na região noroeste ou em qualquer outra parte de Goiânia, quer levar o seu carro por uma oficina de excelência, você pode levar ali para a União Centro Automotivo, que o programa Fala Comigo tem a tranquilidade de passar essa informação para você. Lá você vai fazer a parte de suspensão, a parte de motor, a parte de hidráulica, qualquer coisa dentro do seu carro, a União Centro Automotivo tem a capacidade de te atender. Então fica ali na região noroeste, na Avenida Alto do Vale, a Avenida Fonte Nova, no setor Alto do Vale, que é o local onde se atende você, onde você estaria tranquilamente levando o seu carro para fazer todas essas partes. Wellington, um abraço para você e para toda a sua equipe aí da União Centro Automotivo. Estamos aqui com ela, Késia Muniz, muito aguardada. Obrigado, Késia, por ter vindo ao nosso programa. Muito aguardada essa sua entrevista aqui hoje. É um prazer estar aqui. A Késia Muniz, que é natural de onde, Késia? Eu nasci em Minas. Minas Gerais. Isso. Já aprendeu a comer pequi de Goiânia? Eu demorei um pouco, mas já tô gostando. Já tá gostando? Que bom. Porque geralmente quando não gosta de pequi, a gente manda embora, a entrevista acaba. Quando a pessoa não gosta. Aqui o cheiro é forte, né? Mas é a gente forte. Para quem é assim, ou você ama ou você odeia. O pequi é isso. E as pessoas que vieram aqui, algumas delas que vieram de fora, não como. Mas assim, eu sou apaixonado em pequi. Você formou em nutrição, então, Késia? Isso, eu fiz nutrição na Europa. Ah, você não fez no Brasil? Não, eu não que fiz legal. no Brasil. Os cursos que eu fiz no Brasil é totalmente diferente da área de humanas, administração, RH. E foi quando eu fui embora para a Europa a primeira vez, foi que eu me apaixonei pela alimentação. Pela alimentação. Que eu cheguei na Europa e fui ver os hábitos que eles têm. E aí foi vendo a influência da qualidade de vida através de uma alimentação correta. E aí eu fui envolvendo com isso e fui procurando estudar para ver se eu aprendia mais para aumentar a minha qualidade de vida. Entendo. Né? E acaba que, quando você fala que você foi para a Europa, você foi especificamente para... A primeira vez que eu fui para Londres. Morei alguns anos em Londres. E depois morei na Alemanha. Esse foi o período mais longo, foram 15 anos na Alemanha. Na Alemanha. Você ainda mantém residência lá? Sim, eu moro lá ainda. Ainda tem residência na Alemanha. Eu moro lá e aqui. É difícil deixar o Brasil completamente. É verdade, é verdade. Então quer dizer que você ainda é uma cidadã alemã e uma cidadã brasileira. Exato. E nesse caso, quando nós fizemos o anúncio nas redes sociais, e teve realmente uma repercussão que as pessoas quiseram entender, até porque, para quem não pôde acompanhar e não sabe exatamente o que é, a doutora Késia Muniz, a nutricionista Késia Muniz, ela está trazendo para cá um processo chamado nutrigenômica, que é justamente a possibilidade de você identificar, através de alguns exames, alguma predisposição genética que você tenha para desenvolver algum tipo de doença muito grave. Eu coloquei dessa forma, a nossa equipe colocou nas redes sociais, e agora nós vamos explicar o que é exatamente isso. Mas antes de entrar, para que você possa segurar aí e saber quem é, então nós vamos entender um pouco mais aqui sobre a nutricionista Késia Muniz. Como é que você se interessou pelo assunto nutrigenômica? Porque na área de nutrição, especificamente, não fala sobre isso. Você teve que fazer uma especialização depois. Exato. Quando a gente faz o curso de nutrição, a gente termina a faculdade, não só nutrição, qualquer curso, a gente chega bem seguro no mercado. Sim. Então você sempre fica procurando o que eu devo fazer para fazer um diferencial, o que tem de interessante. E a nutrigenômica é um curso muito novo, é uma ciência nova, né? ainda está se estudando. Tem uns 20 anos? Não, tem menos. Menos de 20, bem novo, né? Bem recente. Novo. Então, começou a ter cursos de pós-graduação tem pouco tempo. No Brasil, nem todas as faculdades têm de nutrição, muito poucas têm. Entendo. Né? Então, a gente vai procurando um jeito de atender melhor as pessoas. Exato. Né? O que eu posso fazer para ajudar? Maravilha. E eu me interessei muito por esse curso porque ajuda muito o nutricionista, né? Exato. O nutricionista ele fica perdido quando você chega, o paciente chega no consultório e até você descobrir, fazer a anamnese do paciente, descobrir o que está acontecendo com ele, como você pode ajudá-lo, demora um pouco, né? O paciente sofre, você passa por problemas, às vezes o paciente desiste. E com a nutrigenômica não tem isso. Você faz um teste do seu DNA, colhe seu sangue ou alguma coisa que demonstre seu DNA, e ali é feito
uma análise da predisposição que você tem para algumas enfermidades. E não tem erro. É uma ciência exata. Exata, não tem como. Para a gente poder exemplificar isso bem, para elucidar bastante para o pessoal de casa, eu queria primeiro entender o conceito de nutrigenômica. Se você pudesse fazer um resumo quando você lê na Wikipédia, o que aparece lá? O que é nutrigenômica? Eu vou tentar explicar da forma mais simples. Nutrir nossos genes. Maravilha. Vem da palavra nutrigenômico. Os nossos genomas, eles se desenvolvem através de uma influência. Primeiro porque a gente é feito de nutrientes. Maravilha, isso mesmo. A gente não é feito de nada. Nós precisamos comer para que possamos desenvolver a nossa capacidade mental, física, emocional. Então, a nutrigenômica, ela tem uma influência muito grande nos nossos genes. Estudando isso daí, a gente percebe como que o alimento modifica a sua característica. Então, a nutrigenômica nada mais é do que os alimentos influenciando a sua característica genética. Só isso. Olha que maravilha, pessoal. Então, resumindo, a nutrigenômica, de acordo aqui com a nutricionista Kézia Muniz, é a possibilidade de que você possa, através de um exame laboratorial, identificar predisposições genéticas e, através do alimento, fazer essa mudança naquele local que está acontecendo, nas bases ali que vão dar origem, num futuro próximo ou não, para aquela doença se desenvolver, e o alimento é que vai fazer esse trabalho. Exatamente. Então é uma mentoria, você vai dar um acompanhamento genético e nutricional. Porque quando os seus genes não metabolizam certo alimento devido a uma mudança que houve no seu estilo de vida, muitas vezes isso aconteceu no ventre da mãe. Então, por isso, vem doenças herdadas. Só que essas doenças herdadas não significa que você precisa conviver com elas para sempre. Entendi. Você pode completamente mudar esse quadro através da alimentação. É simples, a nutrigenômica vem provando isso, né? Existem casos provados, então, já, de pessoas que se curaram com esse processo. Sim, pessoas que têm diabetes, câncer. Isso que eu ia perguntar, a lista de doenças que mais são... São doenças crônicas. Crônicas. Então, diabetes, o câncer, pancreatite. Exatamente. Qualquer problema. Cirrose, né? A cirrose, problemas que vêm se desenvolvendo a longo tempo. Porque, na verdade, por exemplo, nós perdemos há pouco tempo atrás um grande cantor aqui, que é o Chico Rei, né? Que morreu por problemas nos rins. Né? Ele tinha uma insuficiência renal e veio a falecer. Poderia, por exemplo, ter sido evitado? Depende do estado, do avanço que está a doença. Mas caso isso tivesse sido tratado há 10 anos atrás... Com certeza, a genética dele pararia de desenvolver aquele problema que estava acontecendo lá nos rins, né? Um rim danificado, ele não tem como se recuperar totalmente. A gente vai influenciando para que ele se desenvolva, fazer o seu trabalho mais ou menos como deveria fazer e não piorar a situação. Os alimentos têm esse poder. E o poder de fazer isso. Temos aqui uma pergunta, se isso é possível, né? É a pergunta do nosso cinegrafista, que é o Galvão. Qual que é a possibilidade de pressão arterial, né? Se tem algum alimento que pode controlar ou se é específico o alimento para cada pessoa? Olha, qualquer enfermidade, qualquer problema que a pessoa tem, ela pode sim resolver com a alimentação. Qualquer um. Isso a medicina convencional não aprova, porém a nutrição prova que é possível. Então a pressão arterial, nem sempre o remédio, o alimento, vamos dizer assim, o tratamento que vai fazer para você é um determinado alimento, para o outro não vai ser exatamente aquele. Então nós temos uma gama de alimentos. Por isso é muito interessante você procurar um profissional que entenda desse assunto, para que a gente descubra, por exemplo, você tem problema arterial, certo alimento, a gente aprendeu que é bom e vai te ajudar para aquilo, mas você tem um outro distúrbio, né? Por exemplo... Que está causando... que você não metaboliza aquele alimento. Certo. Então, o teste de DNA é interessante por causa disso. Ele identifica qual o alimento que vai te ajudar. Um exemplo, o pepino, ele tem uma capacidade, devido ao potássio que ele tem, ele normaliza a pressão da pessoa.
Se ela faz um tratamento assim, diário, tomando suco direitinho, a pessoa deixa até de tomar os remédios. Porém, existem pessoas que não metabolizam o pepino. Ah, entendi. Né? Então, por isso que a nutrigenômica entra. Ela vai entender qual é o alimento que é metabolizado e pode controlar aquele determinado mal. Exatamente. Tem gente que não metaboliza proteína. Então, o nutricionista passa para você uma dieta equilibrada, com proteína. E, de repente, o teste de nutrigenômica mostra para você que você não metaboliza proteína. Então, se eu indicar a proteína para um determinado paciente e ele não a metabolizar, não vai resolver nada. Ele não vai melhorar. Por isso que às vezes acontece de uma pessoa falar, olha, eu tô com uma doença que, come tal coisa, que me resolveu. Eu comi e não resolveu. Por isso que a alimentação ela é muito personalizada. O que é bom para você não é bom para mim. Porque depende do que eu desenvolvi no decorrer da minha vida, os genes que eu herdei. Olha que maravilha. Você que está em casa assistindo agora essa entrevista, eu fiquei assim muito positivamente assustado com o que eu conversei antes da entrevista com a doutora, com a nutricionista Kézia Muniz, e ao mesmo tempo agora, mais ainda, porque realmente é algo muito interessante. Você imagine que aquelas doenças crônicas que você pode ter, você que tem com 30, 40 anos de idade, ou 50, 60 e não ainda desenvolveu nada, você pode muito bem fazer um exame aqui com a doutora Kézia, com a nutricionista, desculpa, toda hora eu estou falando doutora, na verdade o termo correto seria nutricionista Kézia Muniz, fazendo então um exame genético com ela, através de... Esse exame é simples de se fazer? Colhe sangue? É muito simples, escolhe o sangue, ou a gente pega um cotonete e tira alguma parte da mucosa, né? da boca, e ali a gente envia para o laboratório. Na verdade, você faz isso no laboratório, né? Entendo. E aí você colhe o material. E é um laboratório específico. Sim, tem que ser um laboratório específico que tem o material para trabalhar com isso. E você lá tem já tem esse contato? Não, você vai direto ao laboratório. Mas você orienta qual? Claro, a gente já encaminha. E o teste, os exames são feitos em outro laboratório, que tem uma tecnologia muito grande, que no Brasil nós temos só em São Paulo e no Rio de Janeiro. Foi enviado para São Paulo? Sim, o material é colhido aqui e enviado para outro laboratório. E aí ele volta com que resultado vem desse laboratório? Sim, vem completo, né? Vem explicando qual que é a sua genética, por que está daquele jeito, o grau que está. Por exemplo, tem uma pessoa que está começando a ter algum tipo de disfunção que pode transformar num câncer, então ele já identifica. Sim, com certeza. Olha só isso aí, pessoal. Olha a quantidade de pessoas que gostariam de saber se tem uma predisposição ou se já está em processo de relacionado a alguma coisa, ao câncer, a uma pancreatite, a uma cirrose, até porque a cirrose antigamente era muito do álcool, né? Hoje em dia nem tanto. A cirrose pode ser causada por outros fatores, né? Metabólicos, então acaba que isso tem muito a ver. Então é algo assim que para mim fantástico. Eu, por exemplo, quero muito fazer esse processo, eu devo fazer também aqui com a nutricionista esse processo de nutrigenômica. Quero saber. Já tem mais uma pessoa aqui que é o Galvão querendo também conhecer e fazer esse processo, ou seja, entender. Imagine você poder entender que doenças você pode ter, que você possa vir a ter, através de um exame preventivo, um exame diagnóstico, que vai ser orientado por uma nutricionista profissional, que é a nutricionista Kézia Muniz, que vai levar esse exame a soluções através apenas de alimentos, sem nenhum medicamento. Essa que é a proposta? Sim, tem necessidade de medicamento ou não? Pode precisar também. Na verdade, a gente não tira o medicamento que você já está usando. A pessoa continua usando. Mas o nosso lema o meu lema, que eu carrego comigo, a minha filosofia é aquela frase do Hipócrates, aquele grande filósofo, pai da medicina moderna. Que o teu alimento seja o teu remédio. E o teu remédio, o teu alimento. Então, nós estudamos aí a influência dos alimentos para dar para o seu corpo o que ele precisa e ele que vai fazer o trabalho. Né? Então, o nosso corpo ele é muito poderoso. Ele foi feito para defender os nossos problemas emocionais, as bactérias que estão no ar, os vírus. Ele é preparado para isso, né? Para qualquer enfermidade. Então, é ele que é responsável. Nós temos uma guarda aqui poderosa, que os antibactericidas que existem, os antivirais, vamos dizer assim, é insignificante com o que o corpo tem. Então, essa defesa do organismo precisa comer.
Entendo. É um exército poderoso, porém ele tem que ser mantido, nutrido. Se você nutre esse exército, você se destaca Pronto e preparado. para a vida. Inclusive, eu tenho uma observação aqui em relação a isso, que a nutricionista Kézia Muniz nos colocou antes da entrevista, falando para nós sobre a questão de uma vida saudável, porque nós estamos falando da prevenção de doenças, isso é maravilhoso. Mas somado a isso tem uma outra questão, que é você poder retrair, tirar de você mesmo o máximo das suas capacidades. Muitas das vezes as pessoas têm capacidades X, mas elas não conseguem ser levadas ao extremo porque o seu corpo não está pronto e preparado, o seu cérebro também não está saudável. Como funciona isso? Então, também o seu espaço detox e a nutrigenômica também trabalha nessa área? Exatamente, é só isso daí. Então, nós temos aí no nosso organismo, cada órgão tem a sua função. Nenhum sobrevive sem o outro. Todos dependem um do outro. É um trabalho assim, em união. Para você ter uma capacidade física, espiritual e emocional para exercer a vida, para você viver, porque aí entra sonhos, conquistas, entra trabalho, o que eu quero, relação emocional com alguma pessoa, com a família. Isso tudo depende do seu estado físico. Então, é mente e corpo interligado. O nosso cérebro ele precisa de nutrientes. Esses nutrientes a gente não acha em produtos industrializados. A gente acha ele no alimento in natura. E o nosso cérebro, estando alimentado, ele vai dar condições para que o nosso corpo exerça suas funções. Então, o primeiro cérebro é o nosso comando central. Sim. O segundo é o intestino. Sem o intestino, ninguém sobrevive, porque é ali que é a segurança do nosso organismo, né? É ali que entra, você coloca na boca, tudo bem, não prejudicou nada, porque até aí não foi para o sangue. Agora, quando chega no intestino, que vai ser absorvida, que está o problema. Entendi. Então, o nosso intestino ele tem que ter a capacidade de absorver os nutrientes e eliminar o que não se precisa. Esse trabalho é prejudicado hoje em dia devido à alimentação industrializada. Então, quando há uma disfunção nisso daí, a qualidade de vida da pessoa desmorona. E automaticamente o sucesso profissional, o sucesso em família, o sucesso em todas as áreas também é automaticamente prejudicado porque ela não está pronta, ela não está fisicamente bem, né? É impossível a pessoa conseguir sucesso, tanto emocional, no seu relacionamento com as pessoas, ou profissional, se o seu intestino não está funcionando bem. Exato. É impossível. Primeiro, que, por exemplo, para um empreendedor ou para um funcionário produzir o máximo que ele consiga, é preciso ele ter uma condição que o faça agir assim. Então, ele acorda de manhã cansado. Olha para o dia, já vê o dia assim, aquele fardo, aquele peso. É verdade. Né? Chega no final do dia, se é casado, tem filho, o filho não tem a chance de chegar perto dele e contar os seus problemas ou conversar um pouquinho. Ou brincar. Porque ele não tem condição, ele não tem capacidade para isso. Entendi. Né? Nem emocional, nem física. E nem física. Então, aonde que entra a questão? O que tem o meu intestino a ver com isso? Tem tudo. Porque o nosso intestino, ele tem uma flora, que é essa proteção, essas bactérias poderosas que não deixa nada de ruim acontecer lá. É uma mata amazônica, assim, maravilhosa, que produz para nós tudo de bom. Acontece que os alimentos industrializados destroem isso daí. Então, o nosso intestino, ele é como assim, se fosse recoberto de graminhas. E aí, com essa alimentação errada, ele fica carequinha, né? Ele fica lisinho. E ali começa a ter a hipermeabilidade dele, fica comprometida. Entendi. E aí começa a abrir buraquinhos, fica tipo um queijo de Minas. Sei. Com aqueles buraquinhos, um maior, outros menores, e ali passa o que não deve. Toxinas, macromoléculas de proteína que deveria fazer um metabolismo, uma digestão primeiro, para depois entrar, ele já entra sem metabolizar. E o corpo olha para aquilo e fala, o que eu vou fazer com isso? Aí vai atacar.
Acontece que essas propriedades que entraram lá de proteína é a mesma que produz na tireoide, e aí começa a atacar a tireoide, começa a atacar tudo, o sistema imunológico. Então, é um problema sério. Demais. Né? A pessoa pensa que não eliminar as coisas que nós comemos é normal, como você vai ao médico, a gente ouve falar do médico, não, até 3 dias é normal, 5 dias é normal, não se preocupe. E não é verdade, nosso intestino, ali tem uma temperatura de até 38 graus. E ele mede, em média, 12 metros. Se você abrir, ele é do tamanho de uma quadra de tênis. Olha a dimensão. Então, aquilo dali tem que estar muito organizado, com as bactérias, com essa flora. E não pode ficar alimento retido ali. Né? Você comeu hoje de manhã, ficou nutrido, elimina na próxima refeição. Veio o almoço, aquele alimento de manhã tem que sair. Aí falamos que isso é impossível, e é mesmo, devido à alimentação que a gente está tendo, é impossível. Ela compromete o sistema nervoso, aquele movimento peristáltico já não existe mais. Quer dizer, a pessoa não lembra que precisa ir ao banheiro. Né? E isso é fundamental para você ter sucesso na vida. Por quê? A serotonina, ela é produzida lá no intestino, em sua maioria. Ah, né? É? Não é no cérebro? Não, não é no cérebro. Ela é Eu achei que era. É no intestino. No intestino. Por isso ele é considerado, segundo o cérebro, ele tem uma capacidade de trabalhar assim com o seu sistema nervoso autônomo, ele não precisa de muita coisa para trabalhar, para funcionar. Então a serotonina é produzida ali. Se a flora bacteriana não está em ordem, a primeira a ser comprometida é a serotonina. Acaba que, então, com a ausência da serotonina, poderíamos ter um processo, por exemplo, de depressão? Com certeza. E aí fica aquela vida medíocre. Você acorda, o dia é sem graça, você chega segunda-feira, você vai para o trabalho já pensando na segunda-feira, na sexta-feira. Até porque serotonina, para quem não sabe, é em relação a prazer, né? Então, a serotonina é um hormônio que é metabolizado na hipófise, aí vai aquela produção toda para te dar alegria, para te dar ânimo, para te dar motivação. Né? Você tem esperança, você está numa situação muito difícil e você encara aquela situação de uma forma brava. Né? O problema aos seus olhos é desse tamanhozinho e ao outro que está com problema se torna enorme. Né? Então, olha que importância, hein, Kézia, todo esse processo de preservação da flora intestinal através de não se comer o alimento errado. Isso, a gente tem que preocupar muito. Primeiro a gente tem que saber o que eu quero da minha vida. Né? Sim. Quero trabalhar, sobreviver. Pronto. Então, dá para viver assim? É importante comer o que eu quero, é gostoso, porque a indústria alimentícia ela pega pesado com os componentes químicos. Sim. E, infelizmente, isso é uma realidade. Qual que é a quantidade, então, de serviços que hoje, no Espaço Detox, que inclusive o telefone está aqui, o 3638-8576, que você oferece? Então vamos listar para que as pessoas que estão em casa, que eu tenho certeza que muitos que vão receber esse vídeo, inclusive o nosso programa, o programa Fala Comigo, ele é trabalhado em redes sociais. Todo mundo sabe disso, então compartilhem. Você que tem alguém que está com algum problema, você que tem alguém que quer prevenir algum problema, compartilhe, por favor, esse vídeo. Esse vídeo ele vai ser, essa entrevista hoje de 1 hora vai ser dividida em 2 partes. Uma parte aqui apenas com a nutricionista Kézia Muniz. E nessa parte aqui, vocês vão poder, ao compartilhar com seu amigo, você vai estar mandando para ele uma informação muito importante, que seria o quê? Imagine fazer um exame genético, através do que a nossa amiga acabou de falar, levar esse exame aos cuidados dela, para que ela possa, então, definir qual é e quais são as predisposições que você tem, e isso levar adiante um tratamento feito no espaço, que ela montou aqui na T5, não é isso? Isso. Onde você vai, através de alimentos, sanar, erradicar do seu corpo todos os problemas que você tem, que podem muito bem ser, através disso, acarretar doenças crônicas, como nós acabamos de fazer essa listagem: câncer, diabetes, pancreatite, cirrose, depressão, cansaço. Né? E, inclusive, interessante essa questão, porque a quantidade de outras doenças que você tem do ponto de vista do trato emocional
também são tratadas aí, ou seja, o seu sucesso está diretamente ligado a isso. Então você hoje está aí trabalhando, indisposto, com fracasso, com medo, você pode resolver tudo isso através de uma alimentação direcionada. Aí já não é só comer bem, como as pessoas colocam. Vou comer bem. Na verdade, você vai fazer um tratamento. É um tratamento chamado nutrigenômica, é um processo, é uma ciência, uma técnica nova, que vai identificar quem você é através desse exame genético de sangue e vai te orientar ao alimento correto para que todas essas necessidades do seu corpo possam ser supridas, ter um corpo são e vai conseguir ter esse sucesso, essa disposição, essa quantidade de coisas suficientes para você ter o sucesso na vida. Em resumo, seria basicamente isso. Isso, lá nós temos uma equipe de nutricionistas que vai te ajudar, área esporte, clínica. E se você não quer fazer o teste, quer ir na nossa experiência, a gente vai te ajudar também. O teste é um mapa que você tem na mão. Eu acho importantíssimo o teste, imprescindível. E ali a gente tem vários kits que vai te ajudar. O kit para resolver o problema intestinal, o kit para quem tem o diabetes. E a gente fornece as comidinhas prontas caso a pessoa fala, não tenho tempo de preparar, não sei preparar, não sei onde encontrar. A gente então, fornece também, então? Então você pode ficar tranquilo, que você vai ter, inclusive, como receber, ou seja, ela vai preparar e entregar para você, ou mesmo que você busque no local, o alimento ideal e customizado, personalizado para o seu determinado malho. Nós estamos aqui, eu acho que essa entrevista, ela maravilhosamente vai deixar muita gente satisfeita com essa ideia, porque quantas pessoas hoje poderiam ter evitado até a morte, pessoas que estão aí nas filas de hospitais aí morrendo, porque não tiveram a possibilidade de conhecer o que nesse momento o Espaço Detox traz para nós, né? Então tem aí alguns minutinhos ainda para considerações, você pode ficar à vontade para fazer suas considerações em relação ao seu espaço e deixar, apesar que o telefone está aqui, o 3638-8576, para que as pessoas possam te procurar lá e fazer, primeiro, esse mapeamento através desse exame, né, de sangue que a gente pode fazer. Se quiser fazer as suas considerações, fique à vontade. A gente sabe que a alimentação, mexer nela, é uma cultura muito forte, né? Você foi gerado comendo aquele tipo de alimento. No Brasil, por exemplo, nós temos de manhã o pãozinho, o cafezinho, o leitinho, no almoço o arroz com feijão, a carne. Na Alemanha já isso não existe, né? A comida lá para eles não é isso. Eles olham para a nossa alimentação e falam como é que eles conseguem comer isso todo dia. Então isso é uma cultura. Não significa que isso é alimento e tem que ser isso e acabou. Né? Então, muitas vezes a nossa cultura não é a correta. Então, vamos agora identificar o que não está legal para mim e mexer nessa cultura. Aí você tem que identificar o que é mais importante para mim. A minha cultura, eu comer o meu arroz, feijão, minha carne, a saladinha, que é o típico brasileiro, o goiano é o piqui, o frango com piqui. E para uns isso não é comida, não tem como sentir bem comendo assim. Tem gente que come e não sente nada. Então a pessoa tem que aprender, estar disposto a mexer nessa cultura e falar, eu quero uma qualidade de vida que vai me dar sucesso, porque sucesso para mim é importante mais do que essa comida que eu estou comendo. Olha. E aí você vai aprender a alimentar com o que te dá vida. Com o que te dá capacidade para alcançar os seus sonhos, o seu objetivo. Você quer trabalhar mais e não consegue, você não tem energia. Você não tem capacidade mental para isso, né? Os filhos precisam da gente e se você não trabalha essa área de energia, de capacidade de dar para outra pessoa aquilo que você tem, a vida fica sem sentido. Então você precisa colocar para você bem claro, para o seu cérebro, o que é importante para você. Né? Eu acho que a resposta é clara. Vida, né? Então, como encontrar o Espaço Detox? Na T5, quase esquina com a T10. Exato. Ali no setor Bueno, a gente está atendendo as pessoas com um detox completo, para começar uma dieta eficiente, para começar uma nova cultura alimentar, a pessoa passa por uma desintoxicação, que é uma alimentação muito especial para cada pessoa. E ali você se sente outra pessoa pronta para receber
a nova vida, os novos alimentos. E também as pessoas que falam, não, eu não quero mudar, quero fazer um detox para me sentir bem e quero ter meu hábito. É um jeito de levar a vida. Sim, Cada um sim. escolhe o seu A método. maneira. É. Agora, fica aí o recado. Espaço Detox, ali é no 3638-8576. Você vai poder marcar um horário com a doutora aqui, com a nutricionista Kézia Muniz. Vai entender exatamente o que é. E eu fiquei muito feliz, Kézia, de ter você aqui no programa, trazendo um assunto tão importante. E eu quero, pessoalmente, fazer todos esses exames, conhecer, porque eu quero ter vida. Quero estar muito mais disposto do que hoje eu estou. E convite para todos vocês. Conheçam o Espaço Detox e aqui a nutricionista Kézia Muniz. Kézia, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Um prazer. Até o próximo programa. Fala comigo. Um abraço a todos. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento: quero publicar a sua empresa no comércio eletrônico. Amplie seus horizontes com o seu negócio na primeira página do Google. Unicom, o shopping da saúde. Mais de 1000 itens em materiais hospitalares e uma linha completa para pacientes diabéticos em